Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. E claro, navegue no 4.5G da Claro, até 10 vezes mais rápido. Claro. Deixe o sol entrar. Muito boa noite, está no ar o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 17 de julho de 2020, o Virando o Jogo nos canais 24 e 524 da NET e no mundo no nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital ou então no nosso YouTube, youtube.com/RDCTV Digital. Você viu o nosso site, o rdctv.com.br, onde além das notícias você também acompanha, o nosso programa ao vivo, se você colocar ali /ao vivo. No Instagram, o RDCTV Digital, as promoções do nosso programa e também as promoções da RDCTV Digital. Você pode acompanhar a live também no nosso Twitter, no RDCTV Digital. Programa dessa sexta-feira que recebe os colegas Luciano Coimbra e Rafael Coppetti. Tudo bem, senhores? Boa noite. Boa noite, tudo bem. Tudo bem, uma honra recebê-los aqui no nosso programa e também o programa de hoje recebe como convidado, agora nós temos essa cadeira especial para os nossos convidados, Dr. Ivan Pacheco, que a partir de agora também, não sei se é a partir de hoje, o senhor vai me corrigir, ou se já é de uma outra data, é o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Tudo bem, doutor? Uma honra recebê-lo aqui no programa. Boa noite para todos, boa noite aos colegas aqui. Na verdade, eu não assumi o cargo ainda, eu sou o presidente eleito, Eu sou o atual vice-presidente da sociedade, mas em breve eu assumo. Agora essa pandemia atrasou tudo, Mas vai acontecer. Mais um encargo aí, E certamente um encargo que vai ajudar muitas pessoas a partir de agora, porque algumas coisas também podem acontecer com o passar dos dias. Vamos falar mais sobre isso também, porque vocês já vêm aqui ao fundo, está conosco também para rapidamente poder falar, e ele tem pouco tempo, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. Tudo bem, presidente? Bom recebê-lo por aqui. Tudo bem. Boa noite, tudo tranquilo, tudo jóia. Maravilha. Um abraço aos amigos aí. Tudo tranquilo não está, presidente? Algumas coisas não saíram exatamente, eu acho, como a federação imaginava, especialmente do que diz respeito ao Clássico Grenal. As últimas horas foram bastante movimentadas, presidente? Não, mais um dia de muito trabalho, de muito desgaste mental para nós organizarmos essa realocação dos jogos, essa situação. Algumas coisas elas ainda estão perdurando durante a noite agora, vão seguir ainda amanhã e vamos aguardar as próximas horas para a gente poder efetivamente definir de uma forma efetiva a rodada da quarta-feira. Boa noite, presidente. Tudo bom? Luciano Coimbra falando. Me tira uma dúvida, presidente. Boa noite, tudo bem. Como é que a federação pensou a logística dos próximos jogos, já que não vai se ter mais Porto Alegre como sede, sim cidades da Serra como Bento, Caxias e Vale aqui, Novo Hamburgo? Não muda muito o que nós programamos, até mesmo porque são regiões que já estavam previstas a receber os jogos. O que nós tivemos que fazer é aumentar o número de jogos que alguns estádios receberiam ou receberão, ainda que o seu clube proprietário não seja o mandante. Então, tivemos a parceria, a compreensão, especialmente do presidente do Ipiranga, o Adilson, que aceitou, na condição de mandante, fazer o jogo contra o Esportivo no estádio da Montanha dos Vinhedos, mas a gente está tentando fazer alguma outra alocação dessa partida, porque ela não fazia parte da nossa programação, do nosso planejamento, fazer com que a equipe que fosse eventualmente visitante, que tivesse a propriedade do estádio, fizesse o jogo nos seus domínios. Mas nós contamos com a compreensão do presidente, mas de qualquer forma estamos buscando uma alternativa. Então não muda muito a questão da logística.
Tivemos algumas equipes que tiramos 5 jogos de Porto Alegre e realocamos eles para a região da Serra. Presidente, E boa a noite. região aqui tudo metropolitana bem? também. Presidente, boa noite. Tudo bem? Tudo Rafael bom. Copete. Tudo Bem, bem, presidente? Copete. Primeiro, não havia tido Seria mais oportunidade- fácil nós fazermos um campeonato de futebol digital, né? Ah, com certeza, com certeza. Mas teremos aí um bom tempo pela frente para poder conversar sobre isso. Até vamos debater um pouquinho aqui sobre isso aqui no programa hoje, né? Presidente, mas eu lhe pergunto, primeiro eu lhe parabenizo, né, a senhora e a sua diretoria, porque ainda não tive a oportunidade de fazê-lo, por o senhor ter assumido a federação, e infelizmente com toda essa logística inesperada, né, que tem que se fazer para poder manter o Campeonato Gaúcho com a chama bem acesa. Mas a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: qual a importância, depois de que tudo isso passar, né, para o futebol gaúcho, já que os clubes e a federação estão muito unidos, como, se me corrija se eu estiver errado, como nunca estiveram antes, para poder driblar tudo isso e manter o futebol gaúcho vivo, a sua essência viva, porque nós vamos ter muitas mudanças até de comportamento, né? Depois que passar essa... Já estamos tendo e creio que continuaremos tendo. Eu acredito que ao longo de todo esse período e de toda essa construção, e como disse, ela ainda segue sendo realizada, eu acho que a grande lição que fica e a grande demonstração é realmente da união dos clubes e do pensamento coletivo, né? Em nenhum momento houve uma situação, lógico, cada um pensa no melhor para o seu clube, no melhor para a sua gestão, enfim. Mas em muitos momentos essa situação individual ela foi deixada um pouco de lado pensando no coletivo. Inclusive, se não fosse assim, dificilmente nós chegaríamos nessa condição de termos tirado algumas equipes dos seus domínios e fazendo essa situação de regionalização. Então, eu acho que é extremamente importante isso e mostra que quando as pessoas estão remando para o mesmo lado e fazendo força para a mesma direção, as coisas se tornam menos dolorosas e difíceis de serem organizadas e pensadas e coordenadas. Presidente, o clássico Grenal, né, e o Inter e Grêmio jogarem nas suas casas sempre é um peso muito grande para a Federação Gaúcha de Futebol, acredito eu, pelo tamanho do clássico, pelo tamanho das duas instituições. Né, acredito até que o senhor não tenha, né, tido oportunidade de ouvir, ou se teve, até peço desculpa, mas o presidente Marcelo Medeiros deu uma entrevista há pouco na Rádio Grenal. Ele não fez nenhuma crítica à Federação Gaúcha, fez só elogios. Ele fez mais uma crítica realmente à decisão que foi tomada por parte do nosso prefeito. E a pergunta vem justamente daí. Quando a Federação Gaúcha de Futebol apresentou para o governador Eduardo Leite, né, o protocolo para a volta do futebol, não deveria, ou se fez, e aí até para me corrigir, automaticamente já criado um ambiente direto com o prefeito para que não houvesse essa divergência de o governador dar o sim e o prefeito dar o não? Eu não vou, evidentemente, entrar em debate público com a prefeitura, seja ela qual for, porque respeito muito as suas decisões. Nós tivemos um pensamento que a nosso juízo ele era não só lógico, mas como era o correto, né? Na medida em que teríamos que alinhar primeiro com o órgão máximo do governo, do Estado, que é o governador. Não adiantaria nada nós termos um protocolo rejeitado pelo governo e aprovado pelas prefeituras. Muito embora, desde o momento da parada, nós tenhamos feito vários contatos com as prefeituras, especialmente dessas regiões onde nós buscamos fazer essa regionalização. Eu não ia tomar o tempo dos prefeitos apresentando algo que pudesse sofrer algum tipo de alteração pelo governo do Estado. Até mesmo porque isso poderia parecer ou soar qualquer tipo de pressão ou de desrespeito à questão de hierarquia.
a partir do momento em que, e sei que os governos, os prefeitos estavam muito ocupados, até mesmo pelo momento e pelo fluxo de respostas que havíamos recebido de alguns deles. Então, nós entendemos que era preciso ter primeiramente essa coordenação com o governo, porque não sabíamos o que seria a decisão. E uma vez aprovado pelo governo, imediatamente na saída do Palácio Piratini, na quinta-feira, nós fizemos contatos com os prefeitos, novamente, na saída do Palácio, apresentando para eles, então, o nosso protocolo definitivo e mostrando, isso foi aprovado pelo governo, nós gostaríamos de entender se está de acordo com a sua realidade, até mesmo porque muitos deles já haviam nos dito que eles não fariam decretos algum e que estariam esperando a decisão e fariam de acordo com o que o governo decidisse. Então, foi nesse sentido que nós trabalhamos e foi nesse sentido de respeitar as hierarquias, respeitar as instâncias que nós levamos à condução da retomada do Campeonato Gaúcho. Presidente, mais uma pergunta para o senhor. A cidade de Pelotas ela foi contemplada com uma partida que é o Clássico Brapel, mas depois a Federação Gaúcha opta por usar o Antônio Davi Farina em Veranópolis. Qual o motivo da federação não optar por Pelotas na quinta e na sexta rodada também, já que lá a bandeira hoje é laranja e nos outros municípios ela acaba sendo bandeira vermelha? Na verdade, a cidade de Veranópolis surgiu hoje em razão dessa situação de Porto Alegre. Eu até conversei com a equipe técnica da federação no sentido de que não deveria ter sido publicada essa situação, porque a própria utilização de Veranópolis depende de uma autorização do governo, porque ela não está prevista no protocolo que foi aprovado pelo governador. Como há uma expressa menção que a autorização para o retorno do Campeonato Gaúcho ela está de acordo com o protocolo aprovado, respeitando as instâncias, mantendo uma lógica da federação. Nós já fizemos contato hoje à tarde com os representantes do governo para questionar o sentido de é possível nós utilizarmos essa cidade, e você veja que é a última rodada, então nós teríamos ainda aí mais uma semana e pouco para definir essa situação, e por isso que não trouxemos outros jogos para essas cidades também. Presidente... E a cidade de Pelotas, só para relembrar, é uma questão lógica, são duas equipes que estão lá, não faria sentido nós fazermos viajar para outra cidade para jogar um jogo que poderia ser realizado na sua cidade, mantendo inclusive o mando de campo daquele clube que normalmente manteria, né? Considerando que nós tínhamos a expectativa de que o Grenal fosse também no Beira-Rio. Então foi por uma questão lógica, diminuindo mais uma viagem das equipes dentro do Rio Grande do Sul, então era mais fácil que o Brapel se realizasse na cidade de Pelotas e a partir dali eles saíssem para vir jogar aqui na região metropolitana e região da Serra pelas questões que a gente já conversou bastante. Presidente, o senhor, ali quando fiz a primeira pergunta, o senhor citou o futebol digital, e até nenhuma pergunta que eu vou lhe fazer, é uma informação que eu vou lhe passar. A seleção gaúcha, recentemente, se tornou campeã da primeira Copa do Brasil, de X11, onde cada jogador de videogame, comanda um jogador dentro de campo. E isso, digamos que, entre aspas, há males que vêm para o bem, foi contribuído por causa da presença do Covid, que forçou os jogadores a jogarem em casa, cada um na sua casa, pela internet. Então, para lhe passar essa informação, a nossa seleção gaúcha já é a primeira campeã da Copa do Brasil de X11 de Pro Evolution Soccer, que é o jogo da Konami, da plataforma PlayStation.
Muito bom, bacana. Parabéns aí para a nossa seleção. Presidente Luciano Oxman, boa sorte nas próximas rodadas do Campeonato Gaúcho, que não hajam mais problemas e que essas rodadas possam acontecer e, mais do que acontecer, tenhamos definido no campo um campeão estadual, presidente. A nossa expectativa é que tudo ocorra bem, né? Que passe esse período, não só do futebol, mas esse período todo aí de pandemia, que nós possamos voltar o mais próximo da realidade, da normalidade, e temos ainda um longo caminho pela frente. Vamos aguardar os próximos dias, vamos fazer uma rodada por vez, vamos ver o que pode vir pela frente. A gente está com a expectativa boa e, se Deus quiser, se tudo der certo, nós vamos conseguir finalizar a competição. Perfeito. Presidente, obrigado, grande abraço. Obrigado, boa noite, um abraço a todos os amigos aí que estão presentes no programa. Muito obrigado, presidente Luciano Grande abraço. Oxman. Valeu. Tchau, E tchau. também agradecer a assessoria de imprensa, né, da Federação Gaúcha de Futebol, através da Cristiane Matos, né, que nos proporcionou também essa possibilidade de conversar com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Antes da gente continuar o nosso papo, o Dr. Ivan Pacheco está aqui para a gente falar um pouco mais também sobre a vida a partir de agora, né? O futebol vai voltar, mas também as pessoas ainda seguem em casa. É importante também que haja movimentação em casa. As crianças têm jogado muito videogame, mas é importante também que se movimentem. Mas deixa eu dar um recado para vocês, que é um recado da Claro. Navegue no 4 5G da Claro até 10 vezes mais rápido. Aproveite o Claro Pós com 20 GB de internet. São 8 GB para você navegar como quiser e mais 8 GB para você curtir séries e filmes. E você ainda ganha 4 GB de bônus na portabilidade para Claro. É muita internet, nós estamos falando de 20 GB de internet. E tudo isso, olha aí, está na sua tela, por R$ 119,99 por mês. Eu vou repetir para ficar bem frisado. R$ 119,99 por mês. Exatamente. E você contrata sem sair de casa. Acesse claro.com.br/pós ou ligue no 0800 720 1234. Repetindo, 0800 720 1234 e confira. Deixe o sol entrar. Claro. Vamos ao recado da Claro e do Banrisul e nós já voltamos. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixe o sol entrar. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. E no Banrisul Digital você acessa os principais serviços para gerenciar a sua conta. Se precisar de atendimento especial, você sabe, né? E presencial é só ligar primeiro para a sua agência e marcar um horário. Mas não esqueça que pelo Banrisul Digital você administra a sua conta de onde estiver. Banrisul e você, essa parceria faz a diferença. Bom, mas o Campeonato Gaúcho vai voltar, independente daquilo que a gente determine ou não, a bola vai rolar. Quarta-feira que vem o jogo é no Centenário, 9h30, mas ainda pode mudar, né? É isso que foi colocado. Tendo uma outra possibilidade, Novo Hamburgo poderia receber esse jogo. Por causa que pode mudar as bandeiras, né? A informação que a gente tem, até recebemos hoje, é de que as bandeiras vão mudar e uma delas, em especial, será impactante, que é a de Porto Alegre. Indo para a bandeira preta e o prefeito Nelson Marques até fez uma live há pouco, dizendo que nós podemos ter o lockdown aqui em Porto Alegre. O que, né, já gerou pânico em muita gente, mas, né, é uma coisa que chama a atenção. E estar em casa é complicado, né, doutora? Às vezes o fato só de estar em casa já gera outras comorbidades, que não só Covid, né? É uma verdade. Embora, assim... Eu tenho uma função, às vezes, de tentar convencer as pessoas de que fazer esporte e exercício é uma coisa muito segura, né? Mesmo com todo esse pânico aí. Eu acho o seguinte,
não sei se um lockdown nessas alturas vai mudar muita coisa, vai mudar a progressão do problema. Eu, como médico, sempre soube de uma realidade, e você sabe disso, porque a imprensa sempre disse isso. O sistema de Porto Alegre sempre nessa época foi sobrecarregado. Até porque nós temos um sistema de saúde que o interior usa muito a capital, sempre usou muito a capital, né? Eu, em outros anos, eu tive que suspender cirurgias, por exemplo, porque o meu paciente ia precisar de uma UTI, depois da cirurgia, e não tinha UTI. Então, retarda. Bom, isso é um problema. Eu acho assim, as autoridades têm uma preocupação com a sobrecarga, é muito louvável isso. Eu acho que tem que ter, né? Uhum. O que a gente pode fazer é assim, algumas críticas de como estão sendo feitas as coisas, né? Eu escrevi um artigo, a gente estava conversando antes. Exatamente. Por exemplo, tem algumas decisões assim que não seguem a lógica, inclusive da ciência, que todo mundo fala na ciência. Por exemplo, o exercício ele é uma forma de remédio hoje. Por exemplo, tem pessoas com hipertensão que tratam a sua hipertensão com exercício, com medicamento e exercício. Tem diabéticos que controlam a sua diabetes com exercício, e eles estão deixando de fazer isso agora, porque estão presos em casa. Então, e não tem, por exemplo, nenhuma evidência de que fazer exercício ao ar livre, de uma pessoa passar por outra ao ar livre correndo, vai aumentar o risco de contaminação. Não existe essa notificação, essa evidência, essa publicação. Não tem, né? Muito pelo contrário. Nós temos uma publicação que saiu há pouco de testes de pessoas fazendo exercício com máscara, que diz que é prejudicial, porque é justamente quando o nosso corpo precisa de oxigênio que as pessoas estão impedindo de usar oxigênio. Correr com máscara. Não tem evidência de que protege, mas tem evidência de que é prejudicial. Então, eu acho que assim, nós temos que pensar de uma forma lógica e sensata em algumas ações, né? O futebol, por exemplo, apresentou alguns protocolos mostrando que tem maneira segura de se fazer futebol, né? Vou dar um exemplo assim, Agora começam a aparecer alguns dados de países que passaram por um momento muito crítico, e a Itália, por exemplo, que foi o nosso terror no início, né? Todo mundo dizia, Itália. 1% das pessoas que foram para a UTI na Itália não tinham nenhuma doença prévia. Eram pessoas sadias, embora de idade avançada, né? A média de idade das pessoas que foram para a UTI e morreram lá era 79 anos. E 48% delas, ou seja, a metade praticamente das pessoas que morreram, tinham 3 doenças associadas ou mais. Então, assim, nós temos dados já para saber aonde é que é o maior problema ou o menor problema. E assim, a maior comorbidade que mata junto com o coronavírus são as doenças cardíacas. Bom, onde é que eu quero chegar com isso? Os atletas são jovens, então já foge daquele grupo de risco, né? A parte cardíaca dos atletas, principalmente do futebol hoje, é a mais cuidada, é a que recebe maior atenção por causa dos riscos de morte súbita. Aqueles episódios todos de morte súbita que nós vimos ao longo dos anos, então foram criados alguns protocolos de prevenção. Os atletas hoje fazem ecocardiograma, fazem eletrodesforço, fazem isso periodicamente. Então, assim, pensando na comorbidade que mais mata, que é cardiovascular, na idade avançada, os atletas, os jogadores de futebol, estão muito longe de comporem o grupo de risco, meu Deus. Principalmente se a gente usa medidas protetivas, como usar máscara dentro do vestiário, né? Por exemplo, se entra um grupo, depois entra outro. Ao ar livre não tem indício nenhum de contaminação, principalmente se tiver vento, né? Sim. E os jogadores estão sempre em movimento, né? O vírus, a gotícula que sai, não vai sair correndo atrás do jogador, olha aqui, eu vou te contaminar, né? É que as pessoas pensam assim, que o contato é contaminação, é doença na certa, e não é sempre assim, né? Eu acho, né, usando assim um pouco da lógica da coisa, que praticar esporte ao ar livre, mesmo futebol, corrida, ciclismo, não vai sobrecarregar o sistema de saúde, que é a preocupação das autoridades. Tá? É louvável que eles tenham essa preocupação, é óbvio, né? Mas, pela lógica, não vai sobrecarregar.
Não vai. Outra coisa, 82% das pessoas nem vão ter sintomas ou praticamente nada. Então, assim, é muito raro um atleta precisar de um sistema de saúde. Só para aproveitar o gancho do doutor. O status mental, tá? Não que eu não vou falar só dos atletas, mas de toda uma população que está passando por essa crise, tá? O status mental dela, tá? O quanto ela influencia também no status físico. Muito. E ao contrário, né? Muito. Como é que é a importância, o senhor estava falando, de que não há evidências de que fazendo exercício físico ao ar livre, tu vai correr que o risco de se contaminar seja muito grande. Não há evidência. Mas ele trancado em casa... É praticamente nulo. Ele trancado em casa, já sabemos que o risco de contaminação é maior e também afeta o estado mental. E como é que faz para equilibrar essas duas forças? Existe um grande problema. A estimativa da OMS é de que 90% das pessoas no mundo sofrem de estresse. E isso está muito documentado há muitos anos. O estresse é um dos fatores que matam, né? Principalmente, por exemplo, assim, as pessoas têm hipertensão por estresse, têm acidente vascular cerebral, que é o derrame por estresse, têm infarto por estresse. O ano passado, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 200 mil pessoas morreram por causa do estresse, com doenças cardíacas e derrames cerebrais. Então, assim, o estresse mata. E o esporte é uma coisa que tira o estresse, a ciência já provou isso há muitos anos. Bom, a gente, quando vai jogar um futebolzinho lá, sai aliviado, né? Sim. Isso é o efeito. Então, o exercício e o esporte, ele tira o estresse das pessoas, inclusive dos fãs, dos espectadores. A pessoa vai lá para um estádio, claro, agora não pode, aglomeração, tudo bem, né? Mas, assim, se o cara puder assistir um jogo na televisão ou um esporte na televisão, já é uma maneira de tirar o estresse. Sim. Né? As pessoas estão... o estresse ele tem muitas consequências. Além dessas coisas, de risco de infarto, de pressão alta, aumenta o alcoolismo, né? Aumenta a violência doméstica. Sim. Então, assim, talvez o estrago seja muito maior do que o remédio, né? Como diria o Dom Quixote, lá o Cervantes, dizia assim, não é pior a cura do que a doença, né? Não será pior a cura do que a doença. Então, assim, tem que pensar que tudo é uma inter-relação das coisas, inclusive no site da OMS está lá o conceito de doença. Doença não é só o bem-estar orgânico, é o estado mental, é o estado econômico, isso aliás, doença, o significado de saúde, né? Isso é significado de saúde. É o bem-estar orgânico, mental e econômico. Exato. Né? Então, aí passa por saneamento, passa por educação, de lavar as mãos, né? Educação, inclusive. A coisa é muito complexa, mas, assim, nós temos que focar e estratificar as coisas. Existe um dado, foi montado um gráfico com a opinião de mais de 500 epidemiologistas e médicos no mundo todo, depois eu posso passar para vocês isso aí. Então, eles estratificaram em baixo risco, médio e alto risco. Várias atividades e profissões. O esporte ao ar livre, ele é o último colocado no baixo risco. Então, assim, nós temos que usar essas coisas que a ciência nos proporciona, e não simplesmente tomar atitudes. Estava falando para vocês antes de entrar no programa, né? Digamos assim, olha, a febre é um dos principais sintomas da infecção por coronavírus. Agora, na porta de um supermercado, tu medir febre, diz, olha, tu está com febre, vai embora, e o cara diz assim, não, mas eu estou tratando uma leucemia, eu tenho febre por causa da minha leucemia. Tem inúmeras doenças que causam febre e não são infectocontagiosas. Então, assim, se tu vai medir febre, olha, o senhor está com febre, vem aqui fazer um teste, aí é mais lógico, né? Agora, simplesmente tomar uma atitude assim, eu não sei, eu acho que foi criado uma celeuma, assim, tem muitas ideias, e a ciência foi um pouco esquecida, a ciência lógica, assim, né? O coronavírus não é um vírus novo, essa forma de coronavírus é uma forma nova, infecta mais, sim, mas nós temos que ter alguns cuidados. Óbvio, eu sempre digo, eu tenho um pai de 83 anos que tem 2 stents e é hipertenso. Sim. Então, eu não estou fora da... Eu não vivo em outro planeta, né? Mas, assim, é diferente para o meu pai e para mim, né?
Já tá, os dados estão aí dizendo para a gente, né? Se a gente for por essa lógica, então, doutor, seria melhor a gente liberar as praças para as pessoas jogarem futebol ou não? Eu acho que sim, eu penso que sim. Mas aí tem um problema. Mas aí a gente não estaria gerando uma aglomeração também? Não, é o que eu já vou dizer assim, ó. É uma questão de convencimento das pessoas, né? Como é que a gente educa um filho? A gente convence ele que aquilo ali é certo, aquilo é errado, né? É convencimento. Então, assim, ó, se as pessoas tiverem a sua responsabilidade, por exemplo, se eu vou chegar num lugar onde tem muita gente, eu vou usar máscara. Inclusive, assim, ó, aquele estudo que todo mundo fala do espirro de 2 metros, tal, foi um estudo que foi feito no MIT, que tem uma credibilidade enorme. Aquilo foi feito sem máscara. Aquele estudo é sem máscara, né? Então, e existem já estudos para diferentes tecidos de máscara. Por exemplo, a seda, ela tem 54% de eficácia de barreira, se eu não me engano. A máscara cirúrgica, que é a que eu uso no dia a dia para entrar em lugares, tem 90%, é a melhor, e não é 100%. Se eu não acreditasse em máscara, por exemplo, eu não ia usar nas minhas cirurgias, né? Então, assim, é uma questão de convencimento das pessoas de que não é só responsabilidade dela, é com ela e com os outros também. É uma questão de educação. Então, assim, se as pessoas vão estar numa praça jogando futebol ao ar livre, tem vento, os dados mostram que é muito raro, são pessoas jovens, sem problema de saúde, é uma coisa, né? Provavelmente elas vão poder jogar, não vai acontecer nada. Agora, se tu fizer um jogo dentro de uma quadra, num ambiente fechado, que tem 2 cardiopatas, aí é outra história. Aí é uma questão de convencer as pessoas de que tem maior risco, menor risco, né, tem maior probabilidade, menor probabilidade. E um exemplo básico que eu vou usar até nisso, e está bem atual, são os eventos presenciais dos campeonatos de futebol digital. O presencial, tu gera aglomeração, porque ficam muitos próximos uns aos outros. O online não, que é o que ganhou força e cresceu até conquistando o estado, conquistando seu primeiro título a nível de seleção, né? E aí, o senhor lhe deu razão, porque no momento em que nós tínhamos as praças ainda com pessoas se exercitando, não se ouvia tanta contaminação, pelo menos aqui na capital, né? No momento em que se começou a se bloquear e fechar as praças, né, as pessoas começaram a ficar em casa, começou a aumentar o número de casos, né? Me corrijam até se eu estiver equivocado nisso, nessa linha de raciocínio, né? Então, são muitas semelhanças, né, nesse convívio novo que nós estamos Isso era uma coisa mais ou menos prevista, né? Lá em março tinha muita gente que estava dizendo, olha, achatar a curva é jogar para mais adiante. Sim. E nós aqui no Rio Grande do Sul temos o inverno, que começa a aumentar o risco de pneumonia, né? E pneumococo é uma coisa que mata muito. Sim. Né? Mata muito, e tem vacina e mata muito, né? Tem as pneumonias por influenza, tem as pneumonias decorrentes dos asmáticos, né? Então tem muitas doenças respiratórias e infecciosas que aumenta a incidência no inverno. Isso é histórico, né? O coronavírus é mais uma que veio para complicar, né? Então, e nós temos um problema na capital, né? A capital drena muita gente do interior, né? Tem muitas cidades, por exemplo, meu pai mora numa cidade que o hospital lá é muito bom e tal, mas não tem UTI. Ele tem que levar para algum lugar, né? Claro, tem que ter essa preocupação, sempre teve essa leva de ambulâncias aqui, né? Mas, assim, eu acho que é uma questão de convencimento. Agora, esse aumento era previsto, todo mundo estava dizendo, olha, vai aumentar, vai aumentar. E, assim, ó, pelo bom senso, se tu quer evitar com que um vírus ou uma doença chegue num determinado lugar, tu tem que, antes de ela chegar, tu tem que fechar. Sim. Né? Não fazer um carnaval em São Paulo lá e depois fechar. Aí não adianta mais. Sim. Porque assim, ó, porque aí tu vai fechar as pessoas com o vírus lá dentro. E é muito rápido isso hoje. Um vírus atravessa o mundo em 24 horas hoje. Tu pega um avião lá em Hong Kong, no outro dia tu está aqui trazendo. Eles nem descobriram lá que tem um problema, tu já trouxe para cá. Né? Há informações de que o vírus já estava aqui antes de janeiro, né? Sim, até porque o avião China-Roma, né, que
muita gente, eu não sei se as pessoas desconheciam essa informação, mas faz um tempo já que ele tem esse voo direto, Não, né? Certamente... Quando a China admitiu, o vírus já estava Claro. já estava espalhado, né? Doutor, eu tenho uma dúvida. Mundo, Eu tenho uma dúvida. A gente está falando sobre, né, daqui a pouco aglomerar em algum lugar, né, procurar um ambiente, mas dá para fazer isso em casa? Manter a saúde mental, saúde física? Mas é difícil, olha só, isso depende... Se exercitar? Tu pode fazer exercício em casa? Pode, mas olha só, nós temos que pensar que as pessoas têm condições diferentes, né? E uma das críticas que eu e alguns amigos fizemos, eu até vou te dizer uma coisa, eu nem precisaria fazer essas críticas, porque eu, graças a Deus, eu vou suportar isso, eu tenho condições de suportar isso. Mas tu fica pensando assim, ó, eu tenho pessoas próximas que não vão suportar isso, porque... não tem o ambiente que eu tenho, né? Eu tenho Netflix, eu tenho o Prime da Amazon, eu tenho meu PlayStation, eu tenho meu piano. Tem pessoas que não têm isso. Então, e eu me estresso também, me angustia ficar muito tempo em casa. Claro. Né? Então eu vou lá, toco um pouco de piano, eu vou lá, eu tenho um espaço para fazer exercício, mas tem gente que não tem isso. É verdade. Tem gente que não tem. E aí os caras enlouquecem, cara. É verdade. Vocês podem ter certeza. É muito fácil para a gente dizer assim, não vai acontecer. Acontece, os caras vão enlouquecer dentro de casa. Um cara que mora num apartamento de 40 metros quadrados, 45, ele vai enlouquecer dentro de casa. Vocês podem ter certeza disso. Bom, eu tenho um amigo que está fazendo exercício nas escadas. Ele mora no último andar do prédio Excelente. dele, num apartamento de 45, 50 metros quadrados, ali 60, e ele sobe e desce todo dia, correndo, caminhando, que é para ele não enlouquecer. Claro, olha aqui, ó, eu vou dar um dado para vocês. O exercício, aquela sensação de prazer que a gente tem com o esporte, o exercício, é aumento de endorfina. Sim. Vocês sabem disso. Endorfina tem dá aquela sensação de prazer e tal, como se usasse morfina, né? Então, as pessoas que são acostumadas a fazer exercício, quando param de fazer, é um vício. É um vício, é uma síndrome de abstinência. Os caras perdem o sono, os caras ficam irritados, tem taquicardia, a pressão vai lá, ficam agressivos. Então, assim, ó, isso é orgânico. Me identifico. Me identifico. Pois Crise de abstinência? Me identifico. Não, é que eu vejo que o... Não é, eu não sei se é só o isolamento, mas eu acho que também é o fato de tudo que a gente recebe. Isola, não isola. Sai, não sai. É bandeira de uma cor, é bandeira de outra cor. Vai ter futebol ou não vai ter? Ah, não sei. Eu vejo que houve um crescimento. Eu não tenho dados estatísticos, mas eu vejo pelas pessoas com quem eu convivo, né? E acredito que se na minha convivência acontece isso, imagina na de vocês. O número de pessoas que passaram a procurar médicos, psicólogos, psiquiatras para... conversar, para ter o que falar, para, né, tentar encontrar um espaço melhor. E né? a grande vantagem é que o psicólogo e o psiquiatra podem fazer consulta online. Né? Exato. Na minha especialidade não dá, por exemplo. Eu não posso examinar um joelho online. Não tem como. Eu tenho uma outra dúvida, doutor. Nessa sua explanação de que tem dificuldade da gente ter contágio ao ar livre, como é que a gente explica uma partida do Campeonato Catarinense com 14 infectados? Mas eles... E os casos no Internacional? Sim. Que se sabe, o Internacional conseguiu identificar de que 2 dos 4 casos foram fora do CT, mas os outros 2 não. Mas como assim, é que se dá isso? É que o problema é assim, ó, eu estou falando em ambiente aberto e em ambiente no campo, tá? Mas tem o vestiário, né? Tem que ver. Por isso que eu disse, é uma questão de convencimento. Quando a gente faz um protocolo lá no esporte, vocês podem ver de várias federações, a da Gaúcha aqui também, tá lá, olha, de preferência já chegar fardado no campo para não usar o vestiário, né? Então tem essas recomendações. Agora tem que ver se os caras seguiram isso, né? E tu sabe que tem muita gente que vai fazer um churrasquinho de noite. A pergunta que eu fiz é justamente por isso, porque tanto o Grêmio quanto o Internacional, eles bradam aos 4 cantos de que aqueles protocolos que são feitos na dupla são seguros. Eu li os protocolos mas a gente deles. viu que nem não, tanto. mas só um pouquinho. Eu disse uma vez, eu acho que faz uns 2 meses, 3 meses, mais ou menos, todas essas medidas que a gente toma são para diminuir o risco. Tu não vai conseguir zerar o risco, não vai conseguir zerar a possibilidade de contrair o vírus.
O vírus vai bater na porta de muita gente, apesar do lockdown, apesar do confinamento, apesar do distanciamento social, ele vai bater. Porque existem tantas possibilidades no teu dia a dia de infectar. Por exemplo, tu pega o teu celular, se daqui a pouco tu coça o olho e ele estava contaminado, sim, ou tu emprestou para alguém fazer uma ligação que ele estava contaminado e contaminou ali, entendeu? Existem tantas possibilidades. Tu abrir uma maçaneta e depois coçar o olho, coçar o nariz, sabe? Tem tanta chance no dia a dia de o vírus entrar numa porta dele, que a gente não vai conseguir zerar totalmente isso. Tudo que a gente pode fazer é diminuir o risco. Tá? Então, assim, os protocolos do Grêmio eu li, os do Inter são excelentes, né? Mas a gente sabe que não é chance zero. Não tem. Tem assim, em casa, a filha de um jogador foi ali no vizinho pegar um copo de açúcar emprestado, já vê, sabe? Aí pegou ela no colo, ela pegou, passou a mão no rosto aqui. Eu posso citar 300 mil situações, sim, aqui no dia, né? É difícil. Mas a gente pode pensar pelo outro lado também. Sim. O jogador pode levar o vírus para casa, pode acabar transmitindo para... Pode. E acabar transmitindo para os outros. A gente está sempre pensando que o jogador é sempre o infectado, mas a gente nunca faz a conta de que o jogador pode ser o vetor da infecção. O vetor, claro, mas de algum lugar ele pegou. O vírus não surge do nada. Sim. Ele veio de algum lugar. Ele não acordou infectado. A minha dúvida é como é que se deu principalmente esses casos, lá no Campeonato Catarinense, aí tem que fazer assim, ó, 14 infectados numa partida depois de um jogo. Eu não posso te dizer lá como é que foi o uso do vestiário, por exemplo, naquele dia em particular. Não posso dizer se eles não fizeram um churrasco juntos, sei lá, né? Mas assim, ó, aí vem o papel da rastreabilidade do negócio, né? Por exemplo, se tu faz um teste, é positivo para ti, eu tenho que pegar assim, olha, onde é que tu esteve nos últimos 4, 5 dias? Me dá o nome de 15, 20 pessoas que tiveram próximo, que nós vamos testar eles também. Isso se chama rastreabilidade, sim, é assim que se faz, né? Mas assim, é o que eu falei, nós não vamos zerar, ele vai bater na porta das pessoas. E eu não tenho zero de possibilidade, ainda mais eu que ando em ambientes... Mas aí que eu lhe pergunto, doutor, eu vou aproveitar essa questão do churrasco que a gente está batendo na porta. Quarta-feira tem Grenal. Nós 4 aqui estivemos aqui, né, agora... o senhor acredita que tenha sido testado por ser médico, está no hospital toda hora, né? Eu, o Luciano, o Copete, não sei se acabaram fazendo o teste, né, em algum momento. Também não. Mas tudo bem, nós estamos aqui em convivência, aquela coisa toda. Eu sou amigo íntimo do Luciano, que é amigo íntimo do Rafael, o Copete é seu amigo íntimo. Vamos fazer um churrasco. Quarta-feira vamos fazer um churrasco, porque é Grenal, nós vamos assistir, aquela coisa toda. Nós 4 que estivemos num ambiente quase que fixo todos os dias, podemos nos reunir para fazer um churrasco ou não é ideal? Na verdade, assim, ó, se vocês estão seguros de que não tem, mas não existe essa segurança, isso, exato, né? Então, o que vocês podem pensar? Pô, eu sou jovem, não tenho problema de saúde e tal, se eu tiver, provavelmente não vai ser grave e tal. Vocês podem pensar desse jeito. Por isso que eu falei antes, é uma questão de convencimento das pessoas, né, de que tem maior ou menor risco e de que elas têm responsabilidade com as outras também, sim, né? Sim. Mas então aquele filho que visita a mãe todo final de semana, por exemplo, ele só visita a mãe, ele faz home office e ele só visita a mãe. Se ele for na quarta-feira fazer um churrasco com a mãe dele, a chance é... Não. Se tu convive, isso inclusive... É uma variável, né? É uma variável. É uma variável. Inclusive tem isso numa revisão que saiu há pouco tempo, ela está sendo atualizada sempre, né? Sobre o coronavírus, ali nessa revisão tem tudo sobre as características do vírus, como é que transmite e tal. E isso é uma das coisas que eles falam. Se tu circula sempre no mesmo ambiente, a probabilidade também cai, porque tu sempre encontra as mesmas pessoas, né? A probabilidade cai, porque uma pode estar infectada, né? Agora, se tu anda em múltiplos lugares e tu encontra múltiplas pessoas, a tua chance aumenta. Né? Agora, se tu sempre encontra as mesmas pessoas, a tua chance cai. Né? Então, assim, é por isso que eu digo, é tanta coisa. Né? Tinha tanta agora, variável. Sim, essas pandemias, essas epidemias são muito difíceis de controlar, muito difíceis. E o problema, assim, ó, é mais ou menos como andar de avião, né? Tem chance de cair o avião? Tem. Tu vai deixar de andar de avião?
Tu precisa andar de avião. Verdade. Sair de casa já... Sair né? de casa é um risco, né? É diferente, claro, assim, ó, se nós tivéssemos um vírus como tem a mortalidade do ebola, com a infectividade do coronavírus, aí dizima metade da população do mundo, né? Sim. Graças a Deus, o coronavírus não tem uma mortalidade alta. Ela tem num grupo em particular, que são os idosos com comorbidade, aí sim, né? Mas ela tem uma mortalidade, uma letalidade muito parecida com a do sarampo, por exemplo. E o sarampo infecta 10 vezes mais do que... Que nem o caso da cachumba no Grêmio. De onde é que veio a cachumba? Que contaminou os É jogadores que o problema do assim, Grêmio? ó, o vírus ele tem uma característica especial. A gente não consegue dizimar um vírus. O pessoal diz assim, a varíola foi dizimada. Não sei. Ela pode daqui 10 anos aparecer de novo. Eles ficam ali, ó. O vírus tem uma característica. Se ele não encontra um meio de depositar o material genético e replicar, ele fica encapsulado quietinho num canto ali. Daqui a pouco ele volta. É só ele achar um momento propício para ele volta. Só ele Então, achar o portador. então nós temos assim, ó, de vez em quando, mesmo tendo vacina, volta o sarampo, volta a cachumba, né, volta a poliomielite. Sim. Né? Nós temos vacina da poliomielite já há muitos anos e o mundo não está salvo ainda da poliomielite. Se nem a vacina é uma garantia, né? E pior ainda, né? Tem uma corrente agora de que não quer usar vacina, né? De pessoas que não querem usar vacina. É complicado. Agora, uma coisa que é certa é o filé do Santo Antônio. Não sei se os amigos já jantaram, mas se não jantaram, tenham essa oportunidade. Aí é sacanagem, né? Tenham essa oportunidade. Que tal o filé do Santo Antônio na sua casa? 3222-3130 leva para você o filé do Santo Antônio até a sua casa. Vamos mostrar isso aqui. Olha que espetáculo esse filé do Santo Antônio. Há 85 anos, o principal filé de Porto Alegre, né? A primeira churrascaria do Brasil. Você pode pedir pelo 3222-3130 e ele será entregue na sua casa. Mas se você preferir, é só passar no takeaway da Dr. Timóteo 465. O telefone é o mesmo. O sistema takeaway é para você ligar e passar para pegar. Ou delivery para entregar direto na sua casa, ligando no 3222-3130, tá certo? Vamos ao recado do Banrisul e também da Claro, e na sequência nós voltamos para o fechamento do Virando o Jogo dessa sexta-feira. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixe o sol entrar. O recado da Claro para você. E se você vai ficar em casa a partir da próxima semana, se ainda não está, personal online com o professor Leandro Brandão, professor com experiência em condicionamento físico e emagrecimento. Entre em contato pelo WhatsApp do professor Leandro Brandão do ciclo 21, 99606-1956 e feche também você as suas aulas de condicionamento físico ou de emagrecimento personal online no ciclo 21 com o professor Leandro Brandão. Está crescendo essa máxima de aulas online, né, agora. É o caminho, né? Estar em casa e fazer as aulas online do professor Leandro Brandão. Muitos cursos, inclusive universitários, né, vão ser online. A minha esposa, por exemplo, faz curso de inglês e o curso de inglês dela adotou que para o próximo semestre, independente das mudanças, se no meio do semestre, por exemplo, volta tudo ao normal, vai seguir online. Vai seguir online. E alegaram que houve um crescimento até do número de procura de alunos e mais, também da necessidade de contratação de professores, porque como tem mais alunos, tem mais aulas, automaticamente houve, pelo menos para esse setor,
foi positivo, O né? pessoal estava E com não muito só medo. para esse setor, né? A minha, Não, a minha esposa faz pós-graduação e é AD. Mas o pessoal estava com muito medo. Vai ser EAD, não sei o quê, vão demitir muitos professores, que nada tem. Nada, isso só cresceu. Um setor que está crescendo também é o dos jogos digitais, né? O Sim. meu caro Rafael Coppetti. E nesse momento da pandemia, porque não tinha futebol, até transmissão de futebol se fez, né, por aí nas televisões. Isso está crescendo muito, né? Cresceu muito, isso é verdade, né, até pelo fato de as pessoas estarem em casa e a internet possibilitar essa transmissão e todo essa união em torno de tu ter aquele alívio mental de todo esse estresse que é gerado pela Covid-19, cresceu demais, demais, foi um boom. Tá? Já vinha tendo lentamente esse processo vinha rolando, que antes era no X1, que é onde o jogador comanda todo o time, mas o que explodiu mesmo foi o X11. E o que aconteceu? Você pegou toda a mecânica e logística do futebol real e transferiu para o futebol digital. Cada um na sua vaguinha, Cada um na sua vaga, posição. na sua posição, na sua casa, né? E aí formaram times e cresceu demais, continua crescendo. Tu abre o Instagram ali e bota eFootball, que é o slogan do Pro Evolution Soccer da Konami, tu vai encontrar centenas de times, de perfis de times que estão se formando para isso. Então o negócio é surreal. E isso aliado a um mercado que já faturou 170 bilhões de dólares do mundo todo, passando a indústria do cinema, da música, em anos diferentes, pulando um e depois, no quarto ano, ultrapassando os dois juntos, tá? Cinema e música, né? Ou seja, ele se estabeleceu e disse, só um pouquinho, agora a ponta da pirâmide é minha. Né? E essa casualidade do Covid, ficar em casa, deu esse boom, esse negócio. Não é à toa que um dos nossos apoiadores aqui do programa, o Sesc, está fazendo, né, uma competição que ela é de diversas fases, né? Diversas fases. São Em vários 14 municípios. fases, são 14 etapas, cada uma numa cidade onde acho que o Sesc tem a sua sede, digamos assim, local, né? Sim, já vem Camaquã, Montenegro, Isso. né? Várias. Lajeado, enfim. Né? São 14. E é 14 para o PES, que é o Pro Evolution Soccer, 14 para o FIFA da Electronic Arts. Né? E aí jogam online no X1, onde o cara comanda todo o time, jogam online, os classificados, né, vão se encontrar lá na frente, presencialmente, daí pelo menos essa é a ideia original do Sesc, para poder realizar a grande fase final e os classificados se enfrentarem num evento presencial, se assim a saúde... Mas aí X1. X1. Nesse caso, X1. O próprio Internacional fez uma campanha interna, né, com seus sócios para tentar encontrar um jogador para representar o clube, né, na sequência, porque há uma série de competições, né, inegáveis. Só para nós temos o entendimento do que é a pirâmide do e-sport. Tá? Em primeiro lugar, top ali, disparado na frente, tá? Mas cabeça a cabeça, tem que meio que decidir no antigo Photoshop, aquele, né? LoL, League of the Legends, e o CSGO, que é o Counter-Strike Go, né? Ali estão correndo lado a lado, com transmissão do Sport TV, de ter outras televisões mundiais, enfim. O LoL teve até um evento em 2012 que lotou o Estádio Olímpico de Seul com quase 50 mil pessoas, com 40 milhões de pessoas assistindo pelo YouTube, tá? E quase 30 milhões assistindo em salas de cinema, transmitido para o mundo todo. Uma marca famosa de refrigerante, posso falar aqui? Sim, fica à vontade. Tá? A Coca-Cola criou um emblema somente para aquela final. É um Super Bowl, com show de abertura, show de intervalo, show de encerramento, e entre esses entretenimentos tem a decisão desse campeonato. Ou seja, é um mercado que fatura no seu global 170 bilhões. Do eSport já está passando da casa dos 100 milhões de dólares. Tá? Desculpa, 100 bilhões de dólares. Tá? Por causa todo esse mecanismo. Logo abaixo nessa pirâmide vem o futebol, o automobilismo e os jogos de luta. Mortal Kombat, Street Fighter e tal. O que também cresceu com isso? O mercado do retro game, que hoje é chamado de retro game, que são os games arcade,
que são aqueles antigos fliperamas, né? Tanto de Aí pinball... é pra tua idade, não é muito pra mim, assim. Que é... Eu não era nascido. Eu não era nascido, né? Eu joguei flipper, nós estamos juntos. Tamo junto. Tamo junto. Eu conheço. Esse é um equilíbrio, né? Entre jogar, né, os jogos digitais. Eu, por exemplo, sou um fã. E, ao mesmo tempo, conseguir equilibrar com exercícios, né? Porque eu acredito que as crianças em casa... As crianças em casa, cada vez mais, né, com esse espaço. Nós temos um desafio muito grande na área do esporte, do exercício, que é essas gerações. Sim. Né? Nós fazíamos muito mais. Nós temos, com certeza. As nossas brincadeiras eram exercício. Existe um programa, o Alisson, inclusive, é um dos embaixadores desse programa, que é capitaneado por uma médica de Londres, que é da MS, que se chama Exercício é Medicamento, o exercício é saúde. Esse programa é para grandes populações, né? Eles vendem para os governos. A Sociedade de Medicina do Esporte aqui no Brasil está tentando levar isso para os governos aqui. São programas para que as pessoas tenham maior aderência ao exercício e ao esporte, né? E o mais interessante, lá atrás, quando eu tive a oportunidade de ir na Brasil Game Show em São Paulo, que é a maior feira da América Latina, lá eu conheci equipes que já estavam colocando garotos numa casa com toda a estrutura, servidores, computadores e etc. E duas coisas muito importantes. Professor particular para eles terem reforço nas suas faculdades e educador físico para que eles fizessem exercícios todos os dias. Isso é espetáculo. E talvez tenhamos vários outros programas para falar sobre isso. Para fechar... Doutor, isso influencia até na jogabilidade deles. Exato. Né? Porque olha como a coisa toda interage, né? Tu melhora o exercício, melhora a oxigenação, melhora a função cerebral e uma coisa vai levando a agilidade, né? E a agilidade, exatamente. Certamente faríamos outros 2 programas sobre isso. Com certeza. A única coisa que eu vou dizer é assim, eu não posso jogar porque eu não consigo empatar comigo. Né? Rafael Copete, Luciano Coimbra, doutor Ivan Pacheco, muito obrigado. Tenham um ótimo final de semana. O Virando o Jogo volta na segunda-feira, 8h15, ao vivo, aqui na RDC TV. Vem aí o 2 Toques com o Cadu Oliveira. Até a próxima. Tchau. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. E claro, deixe o sol entrar. Claro,